Olá, muito bom dia, segunda-feira. Eu quero começar agradecendo, primeiramente agradecendo a vocês pela nossa audiência, você telespectador aqui do programa A Dona da Bola. Lembrando que estamos começando mais um programa aqui, diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, pelo canal 7 da NET, durante a nossa programação, e também pela página do Facebook A Dona da Bola e também para o nosso canal no YouTube. E hoje nós temos mais um convidado aqui para falar fazer um resumo dessa última rodada do Brasileirão e para falar também do Rio Preto, time aqui da nossa cidade, que tem novidades aí, por isso eu estou com o Shirts Pereira, o vice-presidente do Rio Preto. Shirts, bom dia. Muito prazer, obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui com você, né? Dona da bola, né? Estou no lugar certo. É isso mesmo. Então nós vamos falar bastante aqui do Rio Preto, principalmente no segundo bloco, mas inicialmente a gente vai falar então do Campeonato Brasileiro. O Shirts também vai dar as opiniões dele aqui. Bom, vamos começar então falando do São Paulo, que conseguiu vencer no sufoco, venceu o Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro reclamou muito da arbitragem no lance do pênalti, que culminou no gol do Hernanes e consequentemente na vitória do São Paulo. Então aí a gente está vendo os lances, mas quem teve um pênalti primeiro foi o Cruzeiro. Esse foi, né, Shirts? Esse foi. Esse tá bem claro, né? Não tem como o juiz aí não dar um pênalti desse. Sassá, ó. Já tocou a bola, o goleiro veio atrasado. O goleiro Renan Ribeiro, exatamente, veio na loucura, né, para tentar travar ali, mas não conseguiu. Aí pegou o jogador, pênalti claro, né? Não tem pênalti como. Claríssimo. O Sassá fez 2 gols, porém, essa penalidade aí ele perdeu. A gente vai ver a cobrança do Sassá. Sassá, jogador que veio do Botafogo. Veio em torno de uma polêmica aí, né? Diziam que ele gostava muito de balada, que ele não era muito compromissado. E agora ele está no Cruzeiro, foi cobrar o pênalti. Que jogador que não gosta de balada, né? Pois é. Ele feitou um pouco também, né, Chico? Você não achou que ele deu uma... Podia ter sido mais direto, né? Mas... ele quis ser tão, assim, contundente no deslocamento do goleiro ali, acabou errando, né? Enfeitou demais, acabou errando a penalidade. Bom para o São Paulo. Aí São Paulo aí que não tinha jeito, né? Tinha que ir para cima, jogando em casa, tinha que vencer. E o destaque do São Paulo é o jogador que chegou há pouco, mas que é quem está se saindo melhor no tricolor, que é o Hernanes, né, Chirts? Excelente jogador. O São Paulo precisava, né? Olha aí. Olha que golaço do Hernanes de falta. Já justifica aí a contratação, né, de um jogador desse nível. E com toda a garra que ele está jogando aí, né? Um golaço mesmo. O Adolfo aqui, nosso parceiro, tá vendo lá os lances e tá, nossa, olha que maravilha. Tá feliz com o São Paulo dele. Só que aí, acho que ninguém esperava, né? No segundo tempo, o Cruzeiro veio com tudo e chegou a virar o placar. Então, você vê, olha o zagueiro como ele vai na bola. Vai virando de costa, né? Não Exatamente. Pode. Ele tem que chegar de frente, né? Colocar o peito, colocar o corpo na frente, né? E aí acaba tomando o gol. Isso, o gol do Sassá, que perdeu a penalidade, mas no segundo tempo foi o melhor jogador do Cruzeiro. Empatou o placar. Novamente o zagueiro falhando aí, ó. E o Sassá é um jogador muito rápido, né? Ele é rápido demais, ele é até certo ponto habilidoso. Bom jogador. Bom jogador. E a zaga do São Paulo aí não conseguiu acompanhar. E o Sassá empatou e o Sassá vai virar a partida. O que mais um atacante gosta é de zagueiro que não chega junto, né? Aí o atacante vai embora e faz o gol, né? Exatamente. E esse aí foi o empate do São Paulo. Estava 2-1 para o Cruzeiro, a torcida no Morumbi já ficando impaciente, o Morumbi mais uma vez lotado. A torcida, a gente tem que dar um parabéns para a torcida que está apoiando o São Paulo, está lotando a cada jogo dentro do Morumbi. E aí, ó, o pênalti que o Cruzeiro reclamou demais. E que, na minha opinião, não foi, né, Shirts? É aquela história, né? O zagueiro botou o corpo, né? E o jogador estava indo para a bola, olhando para a bola. Talvez o juiz tenha dado por causa disso. Mas não caracteriza tão, assim, um lance faltoso, né? Isso que eu disse. Parece que o jogador de São Paulo parece que foi na bola, né? Olhou a bola, né? Olhou para a bola e o zagueiro veio tentando colocar o corpo. O zagueiro vinha correndo também, né? Ele vinha... E aí deu chance para o Hernanes, né? Mostrar o valor dele aí, assumiu a responsabilidade. E o Hernanes, mais preciso na cobrança, bateu firme, sem chance nenhuma para o goleirão do Cruzeiro, ó. É isso aí. Goleiro para um lado, bola para o outro. E esse é o Hernanes, e o Hernanes é impressionante a raça que ele tem, né? Ele comemora cada gol como se fosse um título, né? Ele é muito...
Você vê que ele gosta do São Paulo e ele entrou disposto a ajudar o São Paulo a sair dessa situação que ainda é difícil. O São Paulo saiu da zona de rebaixamento, só que está muito próximo ainda. Tem o mesmo número de pontos do Avaí, 22 pontos, só que tem a vantagem nos critérios de desempate, né? E tem, por exemplo, a Chapecoense, que também está brigando ali para não cair com o São Paulo, que ainda não jogou. O jogo Corinthians e Chapecoense foi adiado, né? Se não me engano, para o dia 23 de agosto. Então, nesse momento, não teve o Corinthians em campo. O Corinthians, só para lembrar aqui, que mesmo não jogando, já ganhou 3 pontos, né? Porque o Grêmio perdeu fora de casa para o Botafogo e o Corinthians continua aí soberano na liderança. Só lembrando que hoje ainda tem o Santos para jogar. O Santos joga hoje e pode dar uma encostada, aí, dar uma pressionada no Corinthians. Bom, agora a gente vai falar agora do Palmeiras. Palmeiras do técnico Cuca, que teve uma semana muito ruim. Péssimo, eu diria, eliminado da Copa do Brasil recentemente, agora eliminado da Libertadores da América, que era, agora tem muito torcedor do Palmeiras reclamando, né? Priorizou tanto somente a Libertadores, olha aí, agora ficou sem nada. Então eu quero até aproveitar, perguntar para o Chico, você concorda, Chico, com esse negócio de priorizar um campeonato ou outro? Olha, eu não concordo, particularmente eu não concordo. Eu acho que você tem um elenco, o elenco ele tem que servir para todas as disputas, né? Porque um clube de futebol vive do quê? Do futebol. Quando você prioriza um campeonato, você está abrindo mão de tentar chegar em outros e usar o seu elenco, né? E o Palmeiras tem um elenco grande. Sim. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que jogador de futebol gosta de jogar futebol, não gosta de ficar fora. E essa coisa de priorizar, às vezes vem o pessoal da área de manutenção, né? de avaliação, e fala, não, esse jogador está isso, está aquilo. Mas eu acho que esse planejamento tem que existir. Se o clube de futebol quer usar determinados jogadores em determinados campeonatos e em outros não, eu acho que isso tem que ser bem planejado, né? No caso do Palmeiras não foi, né? Porque você vê que dificilmente o Cuca repete uma escalação. O Palmeiras está tendo essa situação de colocar em campo times diferentes. Eu acho que é muito arriscado. Arriscado demais e acho que se esperava muito desse Palmeiras, né, pelo investimento que teve com a patrocinadora Crefisa. Não foi um investimento perdido, a gente não pode dizer isso, porque ano passado, com o investimento, o time ganhou o Campeonato Brasileiro, que não ganhava há mais de 20 anos. Só que esse ano deixou a desejar, a torcida esperava pelo menos um título, não fosse da Libertadores, da Copa do Brasil, Paulistão, alguma coisa para coroar. Só que não foi assim, então a temporada para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense acabou sendo um fracasso, que só pode não ser um fracasso maior se o time se manter ali, pelo menos, entre os classificados para a Libertadores. E você vê o que acontece, Ju, que a não classificação ou a perda de algum campeonato, ou não seguir no campeonato, acaba até prejudicando a equipe principal, que seriam os atletas que ele julga mais titulares. Por quê? Há uma pressão muito grande, né? O time vem aí de não classificação em determinados campeonatos, como Exatamente. Foi agora a Libertadores, e isso acaba gerando um problema até para o time seguir na competição. Esse aí, competição. O gol do Guerra, foi aos 36 do segundo tempo, parecia que o jogo foi ruim, para dizer bem a verdade. Principalmente o primeiro tempo, foi péssimo, 0-0, pouquíssimas oportunidades para os dois lados. No segundo tempo foi a mesma coisa, então acho que o empate acabou sendo o resultado mais justo. A gente viu aí o Palmeiras abrir o placar com Guerra. E os Vasco não demorou muito, empatou a partida. Gol do Manga Escobar, centroavante aí do Vasco. O pessoal criticou muito esse gol, mas olha, é difícil, né? Sem chance pro Fernando Praz, né? É difícil, a bola vem de lá de cima, vem... E tem mais, a defesa não acompanha, né? É difícil acompanhar uma jogada dessa, é muito rápida. O Palmeiras não poderia ter ficado só no 1-0, né? Segurar 1-0 é complicado, né? Mas esse tem sido um dos principais problemas do Palmeiras. É um time que sai na frente do placar e não consegue controlar o jogo a seu favor. Foi assim contra o Cruzeiro, segundo tempo, jogo difícil lá na Copa do Brasil. Abriu o placar, tinha tudo para sair classificado, uma bobeira da zaga, do time desatento. O Cruzeiro empatou e acabou ficando com a classificação. Então o Palmeiras tem que melhorar muito essa questão aí, saber controlar o jogo, ter mais posse de bola. Parece que o time, quando está ganhando, entra no desespero de querer manter o resultado, mas joga desorganizado, né? E aí acaba tomando Mas é isso que nós estamos empate. falando, né? Essa desclassificação, às vezes, de um campeonato está gerando cobrança em outro. E aí a coisa começa a pesar. Exatamente. E aí, como eu sempre discordo, mas torcida mais uma vez reclamando do Fernando Praz, que voltou pro gol porque o Jailson se contundiu. Mas enfim, eu acho que o menos culpado aí é o Fernando Praz, né? Aliás, tem muito essa questão, né? Quem é culpado? Os jogadores
ou Cuca? Na sua visão, a gente pode estabelecer um culpado ou é conjunto, Chirtes? Eu acho assim, um time de futebol ele tem um comandante, né? O comandante é o Cuca. E o Cuca tem feito algumas alterações, tem feito algumas coisas escolhendo esse ou aquele jogador. Então, na minha opinião, sempre o culpado é o treinador, porque ele tem toda a autonomia para mexer no clube, para mexer na equipe, e ele tem feito isso. Agora, a equipe não vem ganhando jogos, isso é preocupante, né? O Cuca bastante questionado aí. O Cuca tem que classificar pelo menos para a Libertadores, porque se isso não acontecer, dificilmente o Cuca continua no comando do Palmeiras, na minha opinião. Mas é assim, né? O Palmeiras na tabela do Brasileiro, quarto colocado, 33 pontos. O Sport, que é o quinto, tem 29. Então, quer dizer, a situação ainda está boa para o Palmeiras na tabela, mas tem que vencer seus jogos, principalmente em casa. E se quiser pensar em título ainda, que eu acho muito difícil, vencer ainda, torcer para os tropeços do Grêmio e do Santos. Lembrando que Santos não jogou e o Corinthians também não. E o Corinthians podendo disparar ainda mais. Você vê que está acabando, né? Está diminuindo o espaço para que o Palmeiras consiga um bom resultado em 2017. E o time é um time caro, um time de bons valores, né? Então, essa questão da escalação, essa questão da decisão, né? Acho que o Cuca aí não foi feliz em alguns lances, aí, algumas partidas, e acabou não marcando os 3 pontos que são necessários. O Palmeiras que agora então aposta no futuro, né? Para que pelo menos no ano que vem o investimento possa ter um melhor planejamento. Não é? Eu acho que o presidente do Palmeiras, o senhor Gagliotti, precisa estar mais presente ali, ser mais pulso firme, na minha opinião, como era o Paulo Nobre, porque a torcida reclama muito que o Gagliotti, o time está desclassificado, ele está viajando, parece que ele está meio por fora do que está acontecendo. E o discurso dele, depois da eliminação da Libertadores da América, foi: acontece, isso é normal, agora a gente vai digerir tudo isso e o ano que vem vai ser diferente. É o que esperam os torcedores palmeirenses, né? Bom, vamos então agora para um rápido intervalo e na volta a gente volta com mais a Dona da Bola, agora para falar só do time da nossa cidade aqui, que é o Rio Preto Esporte Clube. Voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar do Cidinho, espaço aconchegante e climatizado. Endereço certo para momentos de lazer com a família. Deliciosas porções quentes e frias. Uma seleção especial de cervejas e o melhor espetinho da cidade. E no almoço, servimos o melhor da comida caseira. Em dias de jogos, telão. E nos finais de semana, música ao vivo. Bar do Cidinho, vencedor da Comida de Boteco 2017. Rua Capitão José de Castro, 370, na Anchieta. O ar que sufoca é o mesmo que liberta. O ambiente que degrada é o mesmo que diverte. O fogo que limpa o terreno é o mesmo que gera multa que limpa o seu bolso. Proteja o meio ambiente e a sua saúde. Não faça queimada. Queimada é crime. Denuncie. Disque 153. Prefeitura de Rio Preto. Tivemos um problema de vinheta. Essa agora é a nossa vinheta. Essa vinheta era antiga. Agora essa é a nova, a Dona da Bola. Comigo, Juliana Araújo. E hoje aqui com o Chirtes. Vou falar então. Chirtes, agora vamos falar então do Rio Preto. Do Preto Esporte Clube. Tem novidades aí? Fala um pouquinho das últimas notícias, novidades do Rio Preto. Temos novidades. O Rio Preto está acertando o seu gramado, né? Que nós tivemos aí um problema de gramado, para a gente dar seguimento no nosso trabalho, né? Estamos com uma ação lá em São Paulo para discussão sobre o A2, que nós disputamos esse ano. Tivemos uma questão aí de ordem de lei, que nós estamos discutindo. O Rio Preto se sentiu prejudicado, nós estamos discutindo isso na Federação Paulista. Lá vai ter hoje vai ser uma decisão, se o Rio Preto volta para a 2 ou permanece na 3, né? Estamos
Acabamos agora de inaugurar uma academia lá junto com o nosso poliesportivo, ali no complexo do Anísio Haddad, uma academia Space Health, com parceria com 2 empresários do setor fitness de São José do Rio Preto. Essa academia vem dar uma projeção maior para nossas intenções futurológicas aí com relação a patrocinador, torcedor, sócio-torcedor e também para o nosso próprio time de futebol, que nós vamos ter lá uma academia de última geração, onde nós vamos poder usar também no contrato que nós fizemos com esses empresários. A academia vai servir a nossa equipe profissional também e demais equipes que lá temos, né, como o feminino, a base, aí a gente vai estar acertando com eles. E também os nossos sócios, né? E isso também tem a ver com trazer um pouco mais o sócio-torcedor, trazer mais o sócio do Rio Preto para dentro de uma estrutura nossa. E também fechamos agora com a Unirp o nosso centro de treinamentos. Então nós temos... Só um minutinho, olha uma mensagem para a gente, nosso telespectador, o Marcelo. Muito bom, ótimo programa, parabéns, obrigada. Marcelo Paganelli, nosso telespectador. E também, dona Eudair Juliana, como sempre, arrasando. Muito obrigada, Eudair. Maria Helena Torquato, linda. Você está vendo como eu estou? Depois eu fico me achando, você está vendo? Depois eles não deixam. Márcia Félix, Juliana, arrasa, sucesso para vocês. Muito obrigada aos nossos telespectadores, mensagens aí chegando, nos acompanhando. Rose Martins, que por acaso é minha mãe. A mãe, por acaso, é minha mãe. Minha maior incentivadora, sempre apoiando aí, acompanhando o nosso programa. Um beijo, minha mãe, Rose Martins. É isso aí. Então, Shirts, continuando, é questão do... Depois eu quero que você fale... Você mencionou o Rio Preto tentando voltar para a Série A2. Por isso eu quero que você explique essa questão um pouco para a torcida. Vamos explicar. Então, estávamos falando da Unirp, né, que nós fechamos um contrato com a Unirp, onde o poliesportivo da Unirp, lá que fica na BR-153 ali, nós temos um campo de dimensões quase que oficiais, mais 2 campos menores, temos piscina, temos lá também academia, e eles vão nos assistir também na parte de fisioterapia, nutricional também, parte nutricionista. Quer dizer, o Rio Preto está se estruturando. Pena nós termos voltado para A3, né? Porque nós estamos aí com quase estrutura de A1, né? O estádio todo sendo remodelado. Estamos fazendo o campo que nós tínhamos no nosso poliesportivo e que deixamos, foi abandonado. Então agora nós estamos refazendo o campo no poliesportivo. Então o poliesportivo começa a ter uma atenção maior de nossa parte, né? Queremos fazer uma nova sala de imprensa para vocês lá, para tratar melhor vocês. Então, é o Rio Preto se preparando para ou ficar na 2 ou voltar para 3, que nós realmente caímos em 2017. O time não foi bem. Mas se formos disputar a 3, o time vai ser montado a partir agora de novembro. Né? Nós vamos montar esse time a partir de novembro. E vamos montar um bom time com toda a diretoria empenhada. Agora o nosso novo presidente, né? José Eduardo Rodrigues. Não abre mão de algumas coisas, como você estava falando aí do Palmeiras. Nós vamos estar à frente de tudo, vamos decidir tudo. A diretoria que decide, o treinador que vir vai trabalhar sobre os conceitos que nós tivermos. Nós estamos preparando agora a base. Essa informação é fundamental. O Rio Preto tem base própria. O trabalho de base é importante em qualquer equipe. Fundamental, né? Fundamental. Nós temos o Carlos Rossi, que é uma pessoa de extrema competência, né? Tem uma experiência muito grande, está nos assessorando na base. Então, nós estamos trabalhando a base para disputar agora também aí a Copinha, né? A Copa São Paulo, de futebol júnior. Então, o Rio Preto está indo muito bem, muito bem. É isso aí. Então, explica então, Chirtes, essa questão do porquê que o Rio Preto está tentando voltar para a Série A2, que tem gente que ainda não entendeu. Fala, mas não caiu na Série A3? O que envolve aí? O que aconteceu nesse episódio? É assim, o Rio Preto se vale de uma lei federal que diz que os clubes, para disputar qualquer campeonato, tem que ter CND, que é Certidão Negativa de Débitos, CND. E em 2017, eu participei, inclusive, do arbitral da federação em 2016 para o campeonato 2017, que é o A2. E lá nessa reunião, eles tentaram fazer uma jogada lá de deixar essa lei que já existia, que já existe, que deveria ser cumprida em 2017, e jogá-la para 2018. O Rio Preto, sabiamente pelo seu departamento jurídico, na época capitaneado pelo José Eduardo Rodrigues, hoje presidente,
pediu para que nós, na reunião, colocássemos que o Rio Preto estava apresentando as CNDs de impostos e fundo de garantia, como a lei pedia. E o Rio Preto estava apresentando. Aí o presidente da federação disse que não precisava, porque isso, porque aquilo, mas nós fizemos questão de deixar registrado. E tem até filmagem desse momento lá, tudo mais. Agora, como a gente teve a infelicidade de não classificar ou de não permanecer na Série A2, nós entramos com uma ação para fazer valer esse direito, que o Rio Preto deixou efetivamente de contratar jogadores para pagar imposto, como é obrigatório. O Rio Preto pagou aí, nos últimos 14 meses, mais de R$600 mil de impostos, e outros times usam isso para turbinar como o próprio Zé fala, né, turbinar seus orçamentos. Então o Rio Preto está com essa ação lá na federação e hoje é o julgamento. À noite sai. De qualquer forma, nós estamos contribuindo para um futebol digno, um futebol que é o fair play, né? Financeiro, correto. E o Rio Preto só tem a ganhar com isso porque é o único time do Brasil que faz se representar nesse sentido. Então nós temos que ter orgulho do Rio Preto Esporte Clube por essa ação jurídica e de direito que nós estamos pleiteando, tá certo? E na questão de planejamento para o futuro da equipe, muda alguma coisa se ficar na 2, se ficar na 3 ou se voltar para a 2? Por exemplo, se ficar na 2, contrata-se menos. Na 3 tem que reforçar mais o time. Muda alguma coisa ou é o mesmo? Olha, muda sim. Os orçamentos são bem diferentes de uma 2 e de uma 3. Né? Nós temos jogadores da 2, eu vou dizer para você que é 50% mais de folha salarial, mais ou menos isso. Né? O jogador da 2, ele tem uma faixa salarial um pouco mais alta que a 3. Porque nós temos a 3, a 2 e a 1 em cima. Né? Então, muda sim. Mas nós estamos preparados tanto para a 2 como para a 3. Né? Em qualquer circunstância, o Rio Preto hoje tem uma experiência, uma expertise, né? Que nós obtivemos ao longo dessas histórias aí desde 2009, que nós estamos lá trabalhando, e o Rio Preto subiu, caiu, né, da 1 naquela oportunidade, e agora ficamos na 2, depois viemos para a 3, subimos para a 2 de novo e agora descemos para a 3, né? Então o Rio Preto tem muita experiência e nós vamos usar essa experiência para montar um bom time. E desse elenco que terminou a Série A2, infelizmente caindo para a Série A3, será mantida a maioria ou a reformulação vai ser total? Não, nós temos aí uma mudança também na questão... antes eram 28 jogadores. A federação que agora está determinando que são só 25. Para nós é melhor, porque a gente tem um custo menor, né, de contratação. E nós podemos usar a base também agora. Por isso nós estamos investindo na base. Porque a base pode ser usada na equipe profissional. Isso também diminui nosso custo. Então a intenção... nós devemos ficar com, no máximo, aí dois ou 3 jogadores que estiveram conosco até agora, e depois vamos contratar novos jogadores e trazermos também esse pessoal que nós estamos fazendo na seleção da base. Como eu repito, né, o trabalho da base é fundamental em qualquer equipe, seja a Série A1, A2, A3. A base é a revelação de novos talentos e a gente vê que quando um jogador da base se destaca, dificilmente o time vai mal, né? O caso do Neymar, o maior destaque da base do Santos, quando teve na equipe profissional, sempre ajudou o Santos, sempre foi o melhor jogador. E eu acho que o trabalho da base... O Gabriel Jesus também saiu da base do Palmeiras e foi um dos principais jogadores, hoje indo muito bem também no Manchester City. Então a base é boa não só para os meninos, como para o clube, porque a garantia de um talento é muito a garantia de um título no clube, na minha opinião. Porque você tem muita força. Nesse último campeonato da A2, nós tivemos uma experiência muito... Vamos dizer, não foi uma experiência boa, porque nós não tivemos esse trabalho sério e de valorização da base. Nós aprendemos com isso. É isso aí, então, o Rio Preto é com novidades, academia nova, a perspectiva muito boa. E sendo bem sincero, Chitz, você acha que essa decisão que sai hoje, se fica na 3 ou se volta para 2, você acha que o fim vai ser positivo para o Rio Preto ou é difícil nesse momento? Eu acho assim, trazer de volta para a 2, eu acho um pouco complicado, porque a federação se uniu aí com outras coisas e seria uma mudança muito grande, uma transformação muito grande na própria federação. Mas eu acho que o Rio Preto vai sair vencedor em todos os sentidos, mesmo não voltando, porque é um clube que está se mostrando para o mercado brasileiro com seriedade, com cumpridor de seus deveres, né?
E eu acho que isso só tem a ganhar, o Rio Preto só tem a ganhar com isso. É uma questão complicada, porque se o Rio Preto fica na A2, quem cai vai querer reivindicar. Sim. Aí pode, né, ficar confusa aí essa decisão, mas quem decide aí vai a julgamento hoje e esperamos um fim positivo para o Rio Preto, mas como disse o Schirtz, caso não volte para a A2, o importante é que na A3 o time mostre um bom trabalho e mostre que tem capacidade para voltar para a A2 pelo futebol, né, Schirtz? O Rio Preto vai capitalizar com isso, né? Sem dúvida nenhuma que essa ação, essa demonstração de força do Rio Preto, de seriedade, vai capitalizar muito para o nosso clube. É isso mesmo. Bom, o nosso programa está acabando, então, Schirtz, vamos chamar então o torcedor riopretense para apoiar o Rio Preto, seja na A2, seja na A3, mas chama aí o torcedor para apoiar a equipe da nossa região, que juntamente com o América são as esperanças, paixões aqui do futebol do nosso interior, né? Eu aproveito a dona da bola aqui para dizer para vocês o seguinte, o Rio Preto está fazendo de tudo para ser um centro de futebol, de esporte, como nós temos o feminino, que já é né, falamos aqui agora do feminino, mas o feminino hoje é uma projeção mundial, né? Nós temos inclusive também 7 jogadoras para a seleção brasileira. A seleção brasileira, o feminino tem uma participação, uma representação muito grande no Rio Preto Esporte Clube e nós vamos continuar com o feminino. E agora o futebol profissional vamos melhorar, né, para nós atrairmos você, né? Porque a gente não pode jogar a culpa no torcedor, a gente tem que jogar para dentro, para cima de nós a responsabilidade e depois o torcedor vai ter essas vantagens para ele vai se sentir atraído pelo Rio Preto e vai estar no nosso campo, com certeza. É isso mesmo, o Schirtz lembrou bem, a equipe feminina do Rio Preto, muito conhecida mundialmente, como eu repito, 7 jogadoras para a seleção brasileira e realmente esse investimento nas meninas é totalmente válido, totalmente justo, elas merecem, pelo futebol que apresentam, pela garra, pelo comprometimento de ter jogadoras como a Jéssica, que está há tantos anos no Rio Preto, sempre comprometida, uma pessoa... A gente conhece aqui, já veio bastante aqui no programa, muito boa, a Darlene, o Chicão, o treinador do Rio Preto, são muito esforçados e as meninas merecem sim e vão continuar tendo todo o apoio, né, Schirtz? Sem dúvida nenhuma. Até nós estamos conversando já com a Doroteia, com o Chicão, porque nós queremos efetivamente, né, e aí cada vez melhor, incorporar o futebol feminino, a Doroteia, o Chicão e toda a sua equipe, a estrutura do Rio Preto. A gente quer transformar isso cada vez melhor para todo mundo, para as meninas, e para a projeção do futebol como um todo, né? É isso mesmo. Bom, então, Schirtz, muito obrigado pela sua presença aqui na Dona da Bola, na TV Rio Preto. Lembrando que estamos pelo canal 7 da NET, durante toda a nossa programação, e também pelo meu canal no YouTube, a Dona da Bola, Juliana Araújo, e tem também o meu blog, juntamente com o nosso parceiro Diário de São Paulo, da capital São Paulo mesmo, é o www.blogjulianaraújo.com.br. Acessem, é isso aí, muito obrigada e na próxima segunda-feira estamos de volta com mais convidados e mais um A Dona da Bola. Até lá!